Exercício. Consideramos os conjuntos A, aberto de menos π a 2 aberto, B, fechado a raiz de 2 a π fechado, e C, fechado em menos 2 a raiz de 2 fechado. Determine complementar de A união B e A união C sem A inter C. Letra A, complementar de A união B. Aqui precisamos fazer duas operações. Uma é a união B, e o complementar, né, dessa união em relação ao universo. Mas a gente não tem que se preocupar, porque quem sabe fazer operação com dois intervalos vai saber fazer qualquer coisa, com qualquer número. É só pensar na ordem que se deve fazer, né? Então, aqui a gente tem que fazer a união B primeiro, e com esse resultado, pensar a partir dali o complementar. Como se começasse, né, desse intervalo. Então, a gente vai seguir os passos da resolução dos exemplos. Então, primeiro passo. Bom, traçamos as três retas horizontais. A primeira para o conjunto A, a segunda para o conjunto B e a terceira para o conjunto A união B. O segundo passo, marcar os extremos. Então, temos que analisar os extremos dos intervalos A e B e ordená-los em ordem crescente e marcar da esquerda para a direita. Nesse caso, o menor é o menos π, o segundo é a raiz de 2, o terceiro é o 2 e o último é o π. Terceiro passo, a gente vai ter que marcar os extremos agora com bolas abertas, quando os extremos não pertencem ao intervalo, e bolas fechadas quando os extremos pertencem ao intervalo. Aqui são abertos o menos π e o 2, pois os colchetes, né, estão virados para fora em relação ao número, e já a raiz de 2 e o π são fechados, porque os colchetes, né, na notação compacta, né, estão voltados para dentro em relação ao número. Então, bola aberta em menos π e 2, bola fechada em raiz de 2 e π. Quarto passo, agora vamos destacar, né, onde está o intervalo. Aqui a gente vai destacar com uma linha mais grossa e de outra cor, né, o trecho da reta real que for correspondente ao intervalo. O intervalo A é entre menos π e 2, e o intervalo B é entre raiz de 2 e π. Quinto passo. Agora a gente vai escrever os extremos de todos os intervalos na terceira reta. O menos π, a raiz de 2, o 2 e o π. E também vamos colocar as linhas auxiliares, né, que são a chave para resolver as operações com os intervalos, né, de um modo bem metódico e eficiente. As linhas auxiliares, né, chamando a atenção, devem ser mais fracas. E aqui a gente até faz pontilhada, né? E tem que passar nos extremos e devem cruzar todas as retas horizontais, né? Para a gente ver bem a divisão de cada uma. Sexto passo. As linhas verticais dividem as retas horizontais em 5 partes. Né? 1 antes de menos π, 2 entre π e raiz de 2, 3 entre raiz de 2 e 2, 4 entre 2 e π e 5 depois de π. Agora, para fazer a união, né, a gente deve lembrar, né, a definição. Para estar na união de dois conjuntos, deve pertencer a pelo menos um dos conjuntos, né? Porque a gente tem que agregar os elementos dos dois intervalos, né? A gente tem que, como a palavra diz, unir. Para cada uma das partes definidas antes, então, vamos pensar se o trecho destacado satisfaz a definição da união, e se satisfaz, a gente vai marcar na terceira reta, que é referente, né, à união, né, e a gente vai marcar como um pedaço, né, do intervalo. Então, no 1 antes de π, tem algum dos intervalos? Não, então a gente não faz nada na terceira reta. No segundo, entre menos π e raiz de 2, tem algum dos intervalos? Sim, né, aqui é a partir do intervalo A. Então, marcamos na terceira reta esses trechos, né, se tá em A, tá na união. 3. Entre raiz de 2 e 2, tem algum dos intervalos? Sim. Inclusive, é uma parte que está nos dois intervalos, né? Então, se está nos dois, está na união também. Assim, a gente marca esse trecho na terceira reta. Quarto, entre 2 e π, tem algum dos intervalos? Sim, essa parte do intervalo B. Então, estando em B, está na união. Assim, a gente também vai marcar esse trecho na terceira reta. E 5, depois de π, tem algum dos intervalos? Não, não tem nada. Então, a gente não faz nada, não marca nada. Sétimo passo. Temos que pensar agora nos extremos, né? Se estão ou não no intervalo.
temos dois extremos, o menos π e o π. Menos π pertence à união B? Não, pois ele é aberto em A e não pertence a B, então não pode pertencer à união. E assim colocamos nele uma bola aberta. E agora o π pertence à união B? Sim, pois pertence a B. Então pertence à união, né? Basta pertencer a 1. Então colocamos uma bola fechada nele. Agora, em vez de passar para o oitavo passo, como nos exemplos, só temos que pensar que esse resultado é o começo da segunda operação, que é a intersecção, né? Que é o intervalo aberto em menos π a π fechado. Então, deve ser tomado como, né, esse início da segunda parte, para fazer o complementar. Né? Inclusive, a gente podia apagar, né, tudo que tem antes dessa terceira reta, né, e começar como se fosse daqui. Com o intervalo, a união B representado do jeito que está, né, na verdade, já equivale aos 4 primeiros passos, né, que tem no exercício 4 do complementar. Então, a gente vai continuar descrevendo o que falta, né? Então, como o oitavo passo, né, a gente tem que fazer a segunda reta, uma reta, na verdade, uma reta a mais, né, para representar o complementar do conjunto à união B, porque a reta do conjunto à união B já está pronta, né? Então, o nono passo seria marcar os extremos, né, de A, união B, nessa reta horizontal de baixo, né, e estender essas retas auxiliares verticais até chegar nessa reta horizontal que a gente recém fez. O 10º passo seria pensar que a reta do complementar está dividida em 3 partes. Daí a gente tem que analisar cada parte dessa reta, né, e definir se ela está no complementar ou não, né? A parte 1 antes de menos π, a parte 2 entre menos π e π, e a parte 3 depois de π. Então, agora a gente tem que lembrar, né, relembrar a definição de complementar para saber se cada parte está ou não no complementar. Né? Só focando, né, esquecendo o início, só focando aqui no intervalo da quarta reta, que é o A união B, que a gente vai fazer o complementar agora. Então, relembrando o que é complementar. Se está no conjunto, complementar em relação ao universo, né? Se está no conjunto, não está no complementar. Se não está no conjunto, está no complementar. É sempre o oposto. Se não está no complementar, tá. É sempre o oposto. Então, no trecho 1, antes do menos π, não existe a união B. Então, esse trecho está no complementar, porque não está no A união B. Então, a gente marca esse trecho, né, como um intervalo. Só que como ele é inicial, é a parte inicial da reta, a gente começa com uma seta apontando para a esquerda para indicar que esse trecho do intervalo vem de menos infinito. Aí a gente vai marcar até o menos π. A parte 2, entre menos π e π, existe união. Então, o complementar nessa parte vai estar vazio. E então, a gente não tem que fazer nada nessa parte. Na parte 3, depois do π, não existe união. Então, esse trecho existe no complementar. Marcamos, então, esse pedaço. Agora, como é a parte final da reta, a gente tem que terminar com uma seta apontada para a direita para indicar que esse trecho do intervalo vai até a mais infinito, certo? 11º passo. Precisamos analisar se os extremos pertencem ou não ao complementar. Mas é a mesma lógica do anterior, com a diferença que agora a gente vai analisar um ponto só, né? Não um pedaço da reta, vai analisar só um ponto. Menos π pertence ao complementar? Sim, porque ele não está na união. Então, a gente marca como uma bola fechada. E o π pertence ao complementar? Não, pois ele pertence à união. Como é o contrário, a gente tem que marcar bola aberta no complementar. 12º passo. Agora sim, a gente vai para a etapa final, que é passar da representação geométrica para a algébrica compacta. Com um alerta, né, que esse tipo de... que a gente precisa considerar, a resposta final ficou 2 pedaços. Então, na resposta final, na notação compacta, a gente tem que indicar a união de 2 conjuntos, né? Então, na verdade, 2 intervalos, né? Então, complementar de A união B em relação ao universo, é o intervalo de menos infinito a menos π fechado,
união intervalo aberto de π a mais infinito. Bom, então agora vamos para o item B, calcular a união C sem A inter C. Então aqui nesse caso a gente tem que fazer 3 operações, mas a gente sempre pensa 2 a 2, né? Como o caso anterior, que a gente fez a união primeiro e depois o complementar. Então a gente vai fazer o intervalo A união C, depois o intervalo A inter C, e pegar esses intervalos como se fossem os iniciais, por exemplo, D e E fazer um sem o outro. Então, D sem E. Né? Então, nessa ordem. Então, para começar, a gente teria que fazer o A união C, então aqueles passos iniciais. Primeiro, as 3 retas horizontais, a primeira para A, a segunda para C, a terceira para o A união C. Identificar os intervalos, os extremos, né, menos π2, menos 2 raiz de 2, que organizando, né, o primeiro seria o menos π de A, depois o menos 2 de C, depois o raiz de 2 de C e, por último, o maior deles, o 2 de A. Né, identificar as bolas abertas para menos π2, porque os colchetes estão para fora, no intervalo A, é um intervalo aberto. Depois as bolas fechadas em menos 2 e raiz de 2, porque esse intervalo é fechado, C é fechado. Identificar quem é o intervalo A, que é entre menos π2. Identificar quem é o intervalo C, entre menos 2 e raiz de 2. O próximo passo seria transferir esses extremos para a terceira reta, menos π, menos 2, raiz de 2 e 2. E traçar as retas verticais auxiliares, né, tracejadas, no nosso caso aqui, para auxiliar, né, o conjunto união. Só que, nesse caso, tem uma peculiaridade que vai nos ajudar bastante. É o fato do C estar contido em A. Se o C está contido em A pelas propriedades da união, isso significa que, na verdade, o A união C é o próprio A. Então, a gente não vai ter que fazer mais esforço. Nesse caso, todos aqueles passos, porque aqui é o próprio A. Então, a gente vai repetir o próprio A, né? Que aí é o intervalo de menos π a 2, com bolas abertas em menos π e 2. Então, aquilo é fácil. É só repetir o A união C. Porque a gente tem que fazer o próximo passo, o A inter C. Então, vou traçar mais uma reta horizontal e indicar o A inter C. Só que, de novo, também tem propriedade da intersecção se o C está contido em A. Então, se o C está contido em A, o que eles têm em comum? Né? É o próprio C. Né? Assim como a união que eles têm, juntando os dois é o próprio A, porque o C está dentro de A. Então, se juntar os dois é o próprio A. Se for ver o que os dois têm em comum, é o próprio C, certo? Porque todo elemento de C é de A. Então, a intersecção fica o próprio C, que é entre menos 2 e raiz de 2. E aí a gente marca o intervalo e marca as bolas fechadas nos seus extremos. Então, aqui, ó, no caso, quer dizer que essas 2 etapas a gente fez facilmente por essas peculiaridades, mas aí é que tá a gente estudar as propriedades para facilitar nesses casos, né? Então, por isso que quanto mais a gente estuda teoria, mais os exercícios ficam fáceis. Claro que a gente tem que continuar traçando mais uma linha, porque a gente tem que fazer o A união C sem o A inter C. Na verdade, o A sem o C. Aqui eu usei a notação complementar de A inter C em relação a A união C, que seria a mesma coisa. Só que, como o A união C é A e o A inter C é C, a gente também pode chamar de complementar de C em relação a A. Na verdade, na prática, a gente vai seguir os passos do A sem C, né? Que é a definição de complementar quando um conjunto está contido no outro. Então, quais são os passos do complementar ou do A sem C? Bom, primeiro eu vou transferir, né, os extremos do A e os do C que tiverem entre os extremos do A. Então, na verdade, como tem essa peculiaridade, a gente acaba marcando todos, menos π, menos 2, raiz de 2 e 2. E depois, vai perceber que as retas auxiliares dividiram o A, ou A união C, em 3 partes.
A primeira, entre menos π e menos 2, o que eu identifiquei de 1. Entre menos 2 e raiz de 2, que eu identifiquei de 2. E 3, que é entre raiz de 2 e 2. Então, cada parte a gente vai perguntar se o intervalo, o trecho está em A sem C, ou seja, tem que ser exclusivamente de A. Se for exclusivamente de A, então está no A sem C ou no complementar, como queiro. Então, no trecho 1, entre menos π e menos 2, está só em A? Sim, só está em A, então a gente marca. No trecho 2, entre menos 2 e raiz de 2, está só em A? Não, aqui também está em C. Então, não está em A sem C ou não está no complementar, então a gente não faz nada. No trecho 3, entre raiz de 2 e 2, está só em A? Sim, então a gente marca esse trecho. Então, agora a gente tem que fazer a análise dos extremos, se a gente coloca a bola fechada ou se coloca a bola aberta. Então, em menos π tá só em A, não tá nem em A, né? Então, não está em A sem C, então bola aberta. Menos 2 tá só em A, ele tá em A, mas também tá em C, então não está no A sem C, não está no complementar, né? Porque está nos dois, né? Para estar no complementar tem que estar só em A. Então, bola aberta em menos 2. E raiz de 2? É o mesmo caso do menos 2. Ele está em A, mas também está em C, então não pode estar no A sem C. E o 2 é o mesmo caso do menos π. Ele não está nem em A, então ele não pode estar no A sem C, porque o A sem C são elementos que estão em A e não estão em C. Então, a primeira coisa que tem que satisfazer está em A e não é o caso do menos π e do 2. Bom, então agora a gente já tem a nossa resposta. Esses dois trechos, o trecho 1 e o trecho 3, né, todos os intervalos abertos, a gente só tem que escrever a resposta como a notação compacta. Então, a gente fez a união C sem A inter C, que na verdade a gente pode usar a notação de complementar, de A inter C em relação à união C, mas descobriu, né, que o A união C é A, que o A inter C é C, então também é o complementar de C em relação a A, e escrevendo na notação compacta como a união de dois intervalos abertos, menos π a menos 2 aberto, união raiz de 2 a 2 aberto. Então, muito obrigada, faço de sempre, dê like, se inscreva no meu canal, ative o sininho e até a próxima!